A paz do Senhor Jesus para todos amigos e irmãos em Cristo. Boa madrugada, que Deus continue abençoando a sua vida, a sua família em nome de Jesus. Mais uma madrugada na presença do Senhor, em oração, em jejum, em leitura, da palavra de Deus. Hoje nós vamos ler o Salmo 66, o versículo 1. O título diz assim: louvor e gratidão a Deus, Louvor e gratidão a Deus. Temos que louvar e agradecer a Deus por tudo, Por estarmos vivos, pelo pão, pelo alimento, pelo calçar, pelo vestir, pelo deitar, pelo levantar, por todas as bênçãos que Ele, o Senhor, nos proporciona, Como disse o Senhor Jesus, uma certa vez aquele jovem rico disse: bom mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna, E Jesus falou para ele: bom, só há um, o nosso Pai que está no céu, Deus é bom porque Ele é tão bom que Ele faz a chuva descer sobre os maus e sobre os bons da terra. Ele faz o sol se pôr sobre os maus e sobre os bons da terra, Porque Ele é bom, o Senhor é bom. E por isso que nós devemos agradecer a Ele por tudo, pela noite, pelo sono, pelo deitar, pelo levantar, pelo respirar, Bendito seja o nome do Senhor. E Davi, ele era um rei grato a Deus, Por todos os livramentos, por todas as bênçãos que Deus concedia, a ele, a sua família, o seu reinado. O versículo 1 ele diz assim, que todos os povos louvem a Deus com gritos de alegria, cante hinos de louvor a Ele, ofereçam a Ele louvores gloriosos. Digam isto a Deus: como são espantosas as coisas que fazes. O teu poder é tão grande que os teus inimigos ficam com medo e se curvam diante de ti. O mundo inteiro te adora e canta louvores a ti. Todos cantam hinos em tua honra. Venham e vejam o que Deus tem feito. Vejam com espanto as coisas que Ele tem feito em favor das pessoas. Ele mudou o mar em terra seca, e os nossos antepassados atravessaram o rio a pé. Ali nós alegremos com o que Ele fez. Pelo seu poder, Ele governa para sempre, e os seus olhos vigiam as nações. Que ninguém se revolte contra a Deus, Que ninguém se revolte contra Deus. Você já viu algum ser humano, alguém se revoltar contra Deus e se dar de bem, meu amigo? Nunca vi e nunca houve reinado, reis poderosos que se revoltaram contra Deus, Nós, seres humanos, muitas vezes temos essa ingratidão com o Senhor, querer culpar Deus por isso, por aquilo, A palavra do Senhor nos ensina que se alguém se queixa dos seus pecados. Às vezes tem pessoas que elas querem culpar Deus pelos problemas que surgem no mundo, pelas lutas, pelas dificuldades, como se Deus tivesse culpado das escolhas dela. Deus é tão bom que Ele nos dá o livre-arbítrio, o direito de escolha. Nós escolhemos o que nós queremos, as nossas decisões,
Então as nossas decisões, as nossas escolhas, é quem faz nós pagar preços altos, né? As nossas desobediências, os nossos pecados, as nossas maldades, né? Uma certa vez, a inveja entrou no coração de Caim contra o seu irmão Abel. No livro de Gênesis está escrito que o pecado, diz a palavra de Deus, estava à porta do coração de Caim, ou seja, a maldade, para tirar a vida do seu próprio irmão Abel. E diz a palavra que cabia a ele dominá-lo, né? Cabia a ele dominar aquele desejo mau e não praticar a maldade contra seu irmão. Mas o que ele fez? Ele colocou aquele desejo mau em prática, né? E tirou a vida do seu próprio irmão Abel. E hoje não é diferente, né? O diabo, muitas vezes, ele joga o desejo, ele joga o pensamento mau na nossa mente, no nosso coração. E cabe a nós, seres humanos, não colocar aquele desejo mau, aquele pensamento mau em prática, né? Contra a vida do nosso próximo, contra a vida, ou contra a nossa própria vida, né? Mas infelizmente muitas pessoas, elas dão lugar, elas não dominam os seus pensamentos maus, as setas de Satanás na mente dela, no coração dela, e elas vão e praticam aquilo que o diabo sopra nos seus ouvidos e põe na sua mente, no seu coração, ao ponto delas praticarem a maldade, né? E depois de praticar daquele mal, aquela maldade, aquele pensamento mal ser colocado em prática, vem o quê? As consequências daquilo que a pessoa praticou, do pecado que ela praticou, da maldade que ela praticou. Agora ela vai ter que o quê? Que colher, né? A maldade que ela semeou. Por isso que eu e você, meu amigo, meu irmão, tem que vigiar muito, tem que pedir a Deus proteção, livramento. E antes de qualquer atitude que eu e você venha tomar, ou decisões, né, na nossa vida, primeiro nós venha vigiar, pedir direção a Deus, né, para que nós não venhamos tomar as atitudes, praticar atos errados, né, pecaminosos, e depois vem as consequências, né, daquilo que nós praticamos. E o diabo, ele é assim, ele joga na mente do ser humano, no coração, né, a maldade, porque o diabo não sabe o que eu e você pensa, ele não sabe. Mas o que eu e você fala, ele ouve, hein? Ele ouve, e aí ele vai tramar, né, para arquitetar os seus planos diabólicos, né, contra a nossa vida, contra a vida dos nossos familiares, amigos. E depois dele arquitetar e colocar na nossa mente, no nosso coração, esse desejo satânico e diabólico, que nós dê lugar a isso e praticar a maldade, o que nos resta agora é a colheita daquilo que nós praticamos. Então nós devemos vigiar muito, né? No versículo 18 do capítulo 66 do livro de Salmo, diz assim, ó: mas se eu tivesse guardado maus pensamentos no coração, o Senhor não teria me ouvido. Porém Deus, de fato, me ouviu e respondeu a minha oração, e eu louvo a Deus, porque Ele não deixou de ouvir
a minha oração e nunca me negou o seu amor. Bendito seja o nome do Senhor. É isso que o diabo quer mesmo, é que eu e você guarde na nossa mente, no nosso coração, a mágoa, o ódio, a raiz de amargura, né? A perversidade, né? Quantas vezes, né, nós ficamos pensando maldades, né? Quantas vezes ficamos desejando pelo mal do nosso próximo? Quantas vezes ficamos com inveja na nossa mente, no nosso coração, contra o nosso próximo, olho gordo, com maldade, desejando mal, né? Por isso que eu e você tem que vigiar, meu amigo, meu irmão, e não dar lugar às sementes do diabo. Como disse o apóstolo São Paulo, escrevendo na sua carta, ele diz: não dê lugar ao diabo. Um dos discípulos do Senhor Jesus deu lugar ao diabo, quem? Judas, né? Judas vendeu Jesus com 30 moedas de prata. Judas beijou no rosto de Jesus, né? Quando estava sendo planejado para prender Jesus, o Judas chegou lá para os soldados e disse: aquele que eu beijar, esse é que vocês têm que prender. E Jesus estava lá no Getsêmani, quando eles chegaram, e o Judas abraçou Jesus, né? E deu um beijo no rosto de Jesus. E os soldados foram e prenderam, né? Prenderam Jesus Cristo. E diz a Bíblia que o Judas, depois de ter pego o dinheiro, né, as 30 moedas de prata, sentiu remorso, né? Porque depois de ter dado lugar ao diabo, veio agora as consequências sobre a sua vida, sobre a maldade que ele praticou contra o Senhor Jesus, né? Ele agora se sentiu e viu que o dinheiro não valeria de nada, né? Pela traição que ele fez contra o Senhor Jesus. E ele foi lá no sacerdote e quis devolver o dinheiro, as 30 moedas de prata, e os sacerdotes não aceitaram, porque era preço de sangue. Aquele dinheiro estava sujo de sangue, sangue do Senhor Jesus, né? Do nosso Salvador e Libertador Jesus Cristo. Se ele não tivesse dado lugar ao diabo, né, ele não tinha tirado a sua própria vida, se suicidando, se enforcando, né? Então, meu amigo, meu irmão, a mensagem nesta madrugada é que eu e você vigiem. E quando o diabo jogar na nossa mente, no nosso coração, as suas setas satânicas e diabólicas, suas sementes, nós rejeitamos, repreendemos elas no nome de Jesus, né? E nós possamos praticar o bem diante de Deus, as coisas boas diante de Deus, e até mesmo perdoar, né? Não é fácil. Aqueles que às vezes desejam o seu mal, você olha e vê, né, a maldade do ser humano ali, né? E só Deus para lhe dar graça mesmo, o amor de Jesus, o amor do Espírito Santo, do nosso Deus no nosso coração, na nossa mente, para perdoar. Porque se eu e você ficar com o nosso coração sujo, cheio de maldade, quando eu e você orar, pedir a misericórdia de Deus, Deus também não nos perdoará, como está escrito lá na oração do Pai Nosso, né? Pai nosso que estás no céu, né? Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido, né? E Davi, ele deixou bem claro aqui no versículo 18,
Mas se eu tivesse guardado maus pensamentos no coração, o Senhor não teria me ouvido, né? Deus não teria atendido o seu clamor. Deus não tinha perdoado Davi pelos seus pecados que cometeu, né, de desobediência a Deus. Deus não tinha livrado Davi dos inimigos que queria ver a destruição de Davi. Até mesmo o próprio Saul, que era o rei, né, antes de Davi ser ungido rei, existia o rei Saul, que desejava matar Davi por conta da maldade, da inveja que ele tinha contra Davi. E Deus livrava Davi de todas as maldades do rei Saul e dos inimigos, porque Davi também não deixava aqueles pensamentos maus entrar no seu coração. E é isso, nesta madrugada, que nós vamos pedir a Deus, pedir que o Senhor limpe o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma, né? Nos lave no sangue do Cordeiro, que o amor do Senhor Jesus esteja guardado na nossa mente, no nosso coração, o perdão, a misericórdia, como o Senhor Jesus ensinou para aqueles que desejavam apedrejar aquela mulher, né? Uma certa vez, muitos fariseus, doutores da lei, chegaram para Jesus e disseram: Senhor, esta mulher foi apanhada no seu próprio ato, adulterando, e na lei de Moisés manda que nós apedreje ela. E Jesus olhou para eles, diz a palavra de Deus, né, no livro de João, Evangelho de João. Jesus estava escrevendo na areia, na praia, e Jesus continuou lá escrevendo e falou para cada um deles: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E diz a palavra de Deus que quando Jesus levantou a sua cabeça e olhou para eles e para a mulher, eles não estavam mais perto dela, né? Já tinha saído do menor ao maior, tinham se retirado. E Jesus perguntou para ela: mulher, cadê os teus acusadores? E ela disse: Senhor, eles saíram, foram embora. Então, se eles não te condenam, eu também não te condeno. Vai-te em paz e não peques mais, né? Jesus manifestou ali o perdão, o amor dele, a sua misericórdia. Porém, também o Senhor deixou bem claro para aquela mulher: vai e não peques mais, ou seja, não viva mais numa vida dessa, saia dessa vida errada. É o que eu e você tem que fazer, meu amigo, meu irmão. Estamos sujeitos sim aos pecados, estamos sujeitos às vezes a falar besteira, a machucar nosso próximo, né? A pecar diante dos olhos de Deus. Mas que nós se arrependa de coração e não viva mais na prática daquela maldade, daquele pecado. Que haja verdadeiramente o arrependimento no nosso coração. Não o remorso como Judas sentiu. Ele só sentiu o remorso, foi lá e tirou a própria vida. Não houve um verdadeiro arrependimento na vida dele. Então que Deus nos abençoe. O Espírito do Senhor nesta madrugada derrame na nossa mente, no nosso coração o amor, a misericórdia, em nome de Jesus. Pai querido, amado e santo, nesta madrugada, meu Deus, nós entramos na presença do Senhor em oração. Como diz a palavra do Senhor: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Pai, assim como Davi não guardou no seu coração a maldade contra Saul, meu Deus, que o Senhor guarde o nosso coração, a nossa mente, dos pensamentos maus, satânicos e diabólicos, das setas malignas, Senhor, da maldade. Que o Senhor nos lave no teu sangue, limpe a nossa mente, Senhor, nosso coração, da mágoa, do ódio, da raiz de amargura, meu Deus. E que venha
que o teu amor, o amor ágape, o amor incondicional, que o Senhor amou a humanidade, ó Deus, enviando o teu próprio Filho, o único Filho, o Senhor Jesus Cristo, para morrer por nós na cruz do Calvário e nos perdoar pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, Senhor, e nos dar o direito da salvação, do arrependimento verdadeiro, Pai. Por isso, nessa madrugada, eu perdoo aqueles que nos ofendem, para que o Senhor também nos perdoe, Pai, pelos nossos pecados, pelas nossas falhas e fraquezas. Senhor, abençoe a cada um dos amigos, dos seus familiares. Senhor, abençoe cada um dos nossos familiares, a minha esposa, sua família. Meu Deus, o meu filho, sua família, minha mãe, minha irmã Solange, meus irmãos, ó Deus, seus familiares. Pai, abençoe cada um dos meus familiares, Senhor. Guarde, livre-nos de todo o mal. Livre-nos do tentador, ó Deus, que está aí plantando a maldade, destruindo, Pai. E também aqueles que podem, meu Deus, rejeitar as ofertas satânicas, mas infelizmente dão lugar ao mal, à prática da maldade. Senhor, nos livra deles, ó Deus, nos guarda, nos protege. Que os anjos do Senhor, meu Deus, nos guarde e nos livre de todo o mal. Livre-nos do perverso. Livre-nos, Senhor, dos inimigos espirituais e materiais, carnais. Que o Senhor nos guarde em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Oro, meu Deus, pelo Brasil, pela nação. Oro, meu Deus, pelos governantes brasileiros. Aqueles, Pai, que o Senhor dotou de autoridade, mas eles usam da autoridade para praticar o mal, a maldade, Senhor, contra a nação, contra o povo, contra o próximo. E o Senhor, que é um justo juiz, que não aceita suborno, ó Pai, que não vende sentença, julga a nossa causa com justiça. Deus, abençoe a tua igreja, o teu povo. Livra, meu Pai, do mal, do perverso. Livra-nos, Senhor, em nome de Jesus. Abençoe aqueles que fazem a tua obra com amor, que levam a preciosa semente, a tua palavra, meu Deus. Ah, Pai, abre o entendimento daqueles que hão de se arrepender da sua vida errada e perversa, não como Judas, meu Pai, mas que haja um verdadeiro arrependimento no coração deles, na mente deles, e eles passem a ter uma vida com o Senhor, na tua presença. Senhor, eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, Senhor, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, Senhor, mas livrai-nos de todo mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. E todos os amigos e irmãos diz amém. Diga assim seja. Diga graças a Deus, né? Que Deus te abençoe, meu amigo, meu irmão. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, em nome de Jesus, né? Que Deus te dê um sono reparador, uma madrugada abençoada em nome de Jesus. Final de semana, um domingo, né? Que as bênçãos do Senhor estejam na sua vida e na sua família. Você que é o nosso amigo aqui no Facebook, deseja se inscrever no nosso canal no YouTube. O canal é @PR João Maria. Você vai se inscrever, vai compartilhar os vídeos, né? Vai dar lá um gostei, vai se inscrever no nosso canal, vai fazer o seu comentário, escrever o seu nome, o nome dos seus familiares, lá na descrição dos vídeos.
onde nós estaremos orando e apresentando a Deus a sua vida e a sua família em oração. Amém? A nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, disse o Senhor Jesus através do apóstolo Pedro, né? Mas sim contra os principados e potestades das trevas, né? É o mal que está aí tentando a humanidade e infelizmente muito tem dado mais ouvido à voz dos demônios do que à voz do Espírito Santo de Deus, né? E que Deus te abençoe e te guarde, né? E que o Senhor te honre poderosamente, amém? Fica com Deus, tenha uma boa madrugada, em nome de Jesus.